Mas é próspera, ela quer ser próspera. E aí, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Hoje eu vou falar com a Thaísa, uma grande amiga minha, e a gente vai falar um pouco sobre, ela vai se apresentar. Eu faço treinamento mental com as meninas e a gente sempre tem esses assuntos, esses debates. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre hábitos. O que que os hábitos influenciam na nossa frequência, no nosso pensamento, na nossa vida? Então, eu vou deixar a Thaís se apresentar e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Boa noite, obrigada, Vera, por esse convite. Estou muito feliz por estar aqui. Boa noite a todos que estão aqui assistindo ou que vão assistir. Estou como arquiteta, né, e urbanista, também sou estudante do mestrado na USP, na área de arquitetura. Mas também me descobri numa nova vertente, né? Onde hoje a gente tem um grupo, uma comunidade que vem crescendo como reflexo dessas mudanças e começou por mim. Isso começou comigo mesmo. E por isso que eu gosto de falar de hábitos, porque isso me trouxe muitas mudanças e muitas transformações. E não só isso, atraiu muitas pessoas para estar caminhando junto e crescendo nessa mudança de não só de autoconhecimento, mas de autossuperação. Você pode achar que você não é capaz, mas eu te digo, você é. Se eu Com conseguir, certeza, você também consegue. com certeza. Ô, Thaís, aí como você descobriu que você precisava começar a mudar seus hábitos? Porque eu lembro que no começo do meu processo, até eu chegar no hábito, demorou um pouquinho. Tipo, eu sabia o que eu não queria, eu sabia que não estava bom, eu despertei, né, para aquela dor, então é isso que eu bato muito na tecla com as meninas, por que que você tem que deixar o caldo ferver, você tem que deixar as coisas estourarem para você andar. Então já começa a se olhar, já começa a se cuidar, já começa a trazer a amorosidade de volta. Mas quando você chegou na. Você já descobriu o hábito, que era um hábito comportamental? Você logo no início do seu Não, processo? não. Isso daí, né, assim, as pessoas acham que é uma mudança, ela pode ser rápida, tá? A mudança, ela é rápida, se você tiver clareza e intencionalidade. Mas o processo é de cada um. Então, eu estou falando aí de coisas que já haviam sido gerado e circunstâncias na minha vida há já alguns anos. Mas, especificamente, isso começou por uma busca minha, porque a gente primeiro tem que ter consciência, né, Vera, que de repente nossa vida não está legal ou não está como gostaríamos. E se você não teve essa consciência e não chegou ainda nesse patamar, É pode verdade. ter certeza que a busca ainda está por vir. E nessa busca, eu comecei então a fazer alguns cursos, coisas que há tempos atrás eu jamais me daria o valor de pagar um curso para mim. Então a minha mentalidade já começou a mudar. E comecei a ler livros. E eu lembro que eu tinha ouvido falar sobre um livro que chama maravilhoso, conselho a ler, que chama Hábitos Atômicos. E foi aí que eu comecei a entender o quanto que o hábito ele é importante. E depois eu vou fazer um link com um livro que eu acabei de ler atualmente, que é um maravilhoso, que é mais esperto que o diabo, e ele também vai falar de hábitos. Ele também vai falar da autodisciplina e o quanto que isso influencia na nossa vida. Então foi uma caminhada, não foi logo de cara que eu acabei chegando no hábito. Ah, então, quando eu montei o meu método, para as meninas descobrirem o que elas sentem, eu me baseei muito naquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde ele fala Eu das li esse áreas da ano. vida. Então, onde ele fala das áreas da vida e ele fala de como a gente se sente como a gente aprendeu a pensar. Então, tinha muito a ver com o que eu ensinava. Então, como você aprendeu a pensar, então eu inseri isso no círculo do sentir, que é o que eu chamo de CEP emocional.
Por quê? Porque como a gente aprende a pensar, tem tudo a ver com os nossos hábitos. Então, a gente tem um estímulo e a resposta de acordo com a maneira que a gente pensa. Total. Mas aí, Vera, veja só, para você chegar no hábito, você tem que ter algumas consciências que você vai atingindo. Nesse livro aí, Tá? tem uma questão ali que eu achei maravilhosa, que ele começa a falar, é que antes de você ter esses hábitos, primeiro você tem que se identificar se você é dependente, independente ou interdependente. E eu nunca tinha ouvido falar de interdependência. Eu já tinha ouvido falar, eu sou dependente ou codependente, né? Que Ah, emocionalmente ou financeiramente você é de alguém, de alguma pessoa. E independente é aquela pessoa totalmente, não digo apática, mas ela tem uma mentalidade de que ela sozinha se autossustenta. E isso também não é bacana, né? não, Porque se eu estou aqui sentada nessa cadeira usando essa blusa, foi porque alguém costurou, foi porque alguém criou. Então a gente tem que ter essa humildade de entender que nós somos relacionais e dependemos e precisamos das pessoas. Mas sim, não é uma dependência de interdependência. Então, o começo desse livro já é maravilhoso, porque ninguém vai a um lugar longe sozinho. Você pode até mais rápido, né? Porque é só você, mas você não vai alcançar lugares tão longes. Então, a gente ter essa primeira consciência, que até mesmo para você instalar hábitos, ter a interdependência é muito bom. Então, se eu quero me alimentar de uma forma natural, não é que eu vou depender de alguém, não, mas eu vou me inserir num grupo onde esse grupo também quer se alimentar dessa mesma maneira e essa interdependência nos encoraja, nos motiva, porque a tarefa é sua de mudança, não é do outro. Você não pode depositar essa tarefa no outro, é sua tarefa. Mas você pode estar com pessoas que te encorajem a fazer a sua tarefa. sim, porque além da frequência, você vai precisar da vibração. E a vibração você não consegue sozinha, né? Você precisa da vibração de outras pessoas, você precisa da energia de outras pessoas, né? Para fazer o negócio acontecer, atrair. Então, eu acho que eu fiquei muito tempo sozinha até achar o QGR de vocês, né? Porque o QGR de vocês foi onde eu me encontrei, porque não eram só mulheres que eram casadas e eu tinha ido já em alguns QGRs que aí eu não pude continuar, porque a mulher tem outra dinâmica, ela tem outra atividade, ela tem outro final de semana, então a gente começou a se encontrar mais, isso foi muito produtivo, porque eu estava caminhando sozinha, então eu atingi a frequência, mas você não tem quem dividir, você não cresce. Se você não tem com quem dividir, com quem compartilhar, com quem crescer, você não dividiu que você é agora a sua nova rota, né? Essa nova rota de vida, você não cresce. Então, esse eu acho que é a interdependência, né? É, participar desse movimento, né? E outra coisa legal é que ultimamente eu tenho visto, né? Se dentro da roda, dentro da mesa, dentro de uma conversa, você é o cacife, digamos assim, é errado, né? Você tem que estar numa mesa onde você é o aprendiz, onde você está lá aprendendo. Nossa, não sabia disso, estou compartilhando. Claro que tem que ter o desfrute em todos os momentos, mas o compartilhar tem que ter, sim. Mas quando essa mesa já está confortável, saiba que já é um outro movimento que você tem que ir atrás, né? Um movimento de busca, de aprender, porque veja só, isso que a gente está falando de hábito, eu quero depois entrar um pouquinho mais fundo sobre isso, Uhum. é, é muito importante, só que mesmo você estabelecendo hábitos, que seja pouca coisa, né? Não é um efeito assim instantâneo e também não é um esforço exagerado, tem que ter essa questão adequada aí para a gente ajustar do hábito, mas a gente tem que estar em constante mudança. Então, você achar que o dia que eu conseguir obter este hábito, eu vou poder relaxar, né? Igual eu pensava assim, nossa, o dia que eu me formar, eu tô Acabou. preciso mais fazer esforço nenhum, né? E não é assim, gente, a vida, né?
Saiba que é um constante movimento, uma constante mudança, então nunca tem fim, tá? Se você tá achando que depois do dia que você atingir isso, você vai ficar acomodado e tá tudo certo, não, é um caminho que não tem parada. Por isso que a gente fala que é imparável, né? A Vera é uma imparável, eu sou uma imparável, porque nada na vida que não tem movimento tem vida. Nós temos Sim. vida. Então, entenda que é um estilo de vida esse movimento. Porque se você tem vida, ele tem movimento. Ele não é parado, né? A gente fala de uma água parada, ela vai cheirando, ficando fedida, ela vai ficando com uma cor diferente, né? Então, Não, tem sozinha, que né? gerar vida, movimento, e nunca Sim. sozinha. E o que eu tenho tido dificuldade, assim, que eu comecei a ver, que aí eu comecei a vencer esse desafio, é tratar com pessoas, contratar pessoas, me conectar. Porque quando você vai ficando muito sozinha, o cérebro também acostuma. Então, olha que loucura, a pessoa vai ficando escassa. Por quê? Porque a pessoa vai perdendo a troca em harmonia, ela não sabe mais trocar. Ela não Sim, sabe assim como a gente se aprende, a gente conectar, também né? ensina. Isso. Eu aprendo, mas eu também ensino. Tem que ter essa troca, tem que ter, né? Não é só para mim. Então, aí ele fala nesse livro também que você tem que ter a independência de tomar decisões, mas sabendo da interdependência da equipe, sabendo da interdependência das diretrizes, da visão, dos valores. É muito legal esse livro todo, mas eu tirei especialmente para o método essa parte de como a gente aprendeu a pensar, porque isso é muito importante na hora de você trazer para a clareza do que você sente. Se você não sabe o que você sente, quando alguém te critica, você nem cresce, você A nem gente é o que cresce. a gente pensa, né? A gente é É, o que a gente pensa. Às vezes você fala assim, não, eu sou muito racional, é a razão, mas a emoção, ela tá ali, ó, somos seres escondida. Se você emocionais. é tão racional, você não tá nem aceitando ela, mas nós somos o que sentimos. E a gente, Exato. e porque a gente pensa, a gente sente. É muito doido, né? Tem correlações aí, um caminhozinho que ela vai conectando. É muito profundo o que eu quero falar assim, mas eu tenho buscado agora que eu estou mais com mais habilidade emocional a controlar meu pensamento, porque o pensamento gera o comportamento, né? Então, olha que legal, se você não deseja nada, você não cria um novo hábito. Se está tudo bom aqui, eu não vou criar um novo hábito. Então, eu não vou criar eu não vou abrir espaço no mapa, porque a mente cria mapas mentais. Então, eu escovo o dente. E ali é onde eu acomodo as coisas ali, tá tudo ali muito perto, muito ligado. Então você tem um mapa mental de todo o aprendizado inconsciente que você já tem. Então até que isso se torne um aprendizado inconsciente, você tem que fazer, fazer, fazer e fazer. Então tem coisas que a gente já venceu no QGR, que a gente faz muito, né? Então, é isso mesmo. Agora eu vou falar exatamente o que a Vera falou, Ah, em outras palavras, mas que é a ah, mesma coisa, gente. Então, assim, o que eu penso gera um sentimento, uma emoção, né? Na realidade, uma emoção. E aí, de acordo com essa emoção, eu tomo minha decisão. Então, é bem simples da gente entender. Se eu penso que eu não sou capaz, me gera uma emoção, um sentimento de tristeza, de apatia, e aí minha decisão é não fazer. Agora, se eu já penso que eu sou capaz, que vai ser uma aventura, que vai ser um aprendizado, que vai ser divertido, já me vem uma emoção diferente, um sentimento diferente, de alegria, de desafio, nossa, de aventura, e aí eu decido fazer. Então, é exatamente o que a Vera está falando. E aí, o que acontece? Se você começa a compreender que esses pensamentos geram essas atitudes, né, a emoção e a decisão, você começa então a ter um cuidado maior com aquilo que você pensa e com aquilo que você permanece pensando. Porque a questão maior, aí já vamos falar um pouquinho sobre o hábito. Eu penso coisas negativas, eu não sou capaz, eu não sou merecedora. Tudo bem, mas a questão é você então fazer um hábito de, opa, capturei esse pensamento. Primeiro que às vezes a gente nem percebe que tem. Então, de repente, você já fala, não, eu tenho esse pensamento, tá? Agora começa a observar quando esses pensamentos aparecem. Opa, peguei esse pensamento. Não, então agora eu vou substituir ele. Então é um hábito, tá vendo? De você modificar isso. E tem maneiras, tem metodologias.
Você pode estar com pessoas, você pode conviver. Tem o exercício do elástico, né? Que é maravilhoso. Nunca, Então, toda vez. quando eu estava muito cheia de traumas e bloqueios emocionais, eu nem lembrava. Eu botei milhões de elásticos, não lembrava. Como se somos seres Tem que estar mais emocionaizinha. consciente, né? É, Exato. Você não lembra de puxar exato. o elástico. Você já É. falou, você já vomitou tudo e não lembra de elástico nenhum. Eu tive que tratar o trauma. Trauma é uma imagem, um som, um cheiro com alta carga emocional. E olha que louco, você fica rodando em torno dele. Você não está ainda consciente do seu ser. Sim, é. E aí a gente está falando de um hábito bem mais apurado, onde você já está percebendo o que você sente, o que você faz. É, Mas voltando lá um pouquinho antes desses pensamentos, que isso a gente já está, né, adiantando aí bastante coisa. hábitos Mas são automáticos, né? Os hábitos. quando eu comecei a entender sobre os hábitos, Vera, o que que eu entendi? Eu entendi racionalmente que pequenos, não é hábitos, tá? Bons hábitos, a forma da repetição, isso vai me levar num gráfico exponencial a longo prazo, tá? Não é curto, não, é a longo prazo Foi o que que vai eu me fiz. levar a um resultado exponencial. Então, veja só, no livro ele fala, o que acontece é que as pessoas que elas aplicam isso normalmente são pessoas que tiveram um forte impacto emocional. Esse cara ele teve um acidente e por conta desse acidente ele teve que fazer uma readaptação, fez até fisioterapia para voltar a movimentos. Então ele tinha autodisciplina, pega essa palavra que é importante. Então ele exercia regradamente, repetidamente esse novo bons hábitos. Então, por exemplo, o hábito de levantar cedo, o hábito de arrumar a cama, o hábito de almoçar no horário, e ele foi falando alguns hábitos, né, de ser organizado, de ser disciplinado, e que ao longo do tempo esses hábitos levaram ele a que estava fora, ele jogava futebol, acho que americano, ele participava desse jogo, ele teve um acidente nesse jogo e aí ele ficou de fora. E aí ele queria o quê? Voltar a jogar. E não só voltar a jogar. Ele queria ser capitão do time. E então, o que ele fez? Por um longo período, tá certo? Ele foi tendo esses hábitos repetidamente, né? E a fisioterapia também ajudou ele. E então, depois de um tempo, ele estava o quê? De volta no jogo, sentado, certo? Como não era titular, quem jogou aqui já sabe como que é ruim ficar sentado no banco. É. Eu já joguei vôlei na escola. E Nossa, aí ele não eu já limpei esse desistiu. trauma. Ele não desistiu, porque olha só, nós começamos e queremos resultados imediatos. Isso não existe. Tudo que vem muito rápido, gente, que até investimento, né? Aprendi a duras penas. Investimento, você já vai ter um retorno muito alto, desconfia. Porque nada, não vou falar difícil, mas nada é desafiador. Tem que suar, tem que se esforçar, tem a sua parcela de mudança. E ao longo desse tempo aí, ele foi implantando esses pequenos hábitos, bons hábitos, e ele voltou a jogar e se tornou o capitão do Que time. legal. E aí ele falou assim, e aí que vou entrar um pouquinho sobre as três esferas que eu gosto de falar. Ele falou assim: depois que eu aprendi isso, eu entendi. E ele começou, então, ele entrou na faculdade que ele queria. Nos Estados Unidos, você tem bom desempenho, de esporte, você entra nas melhores faculdades, né? Tem bolsa e tal. Uhum. E aí ele falou assim: eu queria escrever artigos. E aí ele falou assim: então, eu me tornei um escritor. Todo dia eu escrevia. Todo dia. Olha o que que é a riqueza do hábito, gente. Então, quando a gente pega as três esferas, né, que é o processo, a identidade e o resultado, então o resultado está fora, no meio o processo e no meio a identidade. Então, tanto quanto o resultado pelo processo muda a sua identidade,
quanto quando você determina, eu sou escritor, quer dizer, a minha identidade no processo ele me dá resultado, né? É que dependendo da maneira que você decidir, se vai ser através dos resultados ou através da identidade, esses hábitos você consegue implantar. Então, o hábito ele é tão importante porque ele muda a tua identidade. Ele muda, ou vamos falar assim, ele restaura quem você é, de fato, sabe? Porque esses pensamentos, eles nos levam a nos enganar e achar que a gente não é capaz, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E não, você é. Você está se deixando enganar por isso, né? Então, esses hábitos, esses bons hábitos, podem mudar a sua vida. Sim. E sabe o que eu costumo dizer, tá? Assim, você não pode é, querer achar que você vai ter vontade de fazer. Você não vai ter vontade de fazer, porque você tem uma autoimagem, de repente, aqui falha, que está rodando em torno de uma experiência traumática. Então, olha que loucura, você tem uma série de imagens registradas aqui no seu subconsciente que não são verdadeiras, que estão rodando, você está rodando, como eu costumo dizer, em cima de uma experiência traumática, né? Que você está rodando sempre em cima. Eu fiz até um gráfico aqui para as meninas, aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, eu boto no meio ser. Às vezes você teve uma experiência traumática na área afetiva, você está longe do ser. Você tá É. aqui você se sente alegre, feliz e confiante. Mas se você ficar rodando numa experiência traumática, você está rodando fora do seu núcleo. Eu falo que a gente é como o átomo, né? Então, se a gente ficar rodando fora do núcleo, a gente vai ficar eletronegativa, tipo, vai alimentar a negatividade, vai alimentar coisa ruim. Então, você tem que voltar para o ser e começar a alimentar. E aí, não vai ter vontade de fazer. É que um micro hábito chama outro micro hábito, que chama outro micro hábito. Por quê? Porque o seu cérebro ele tem costume, ele trabalha assim, chama heurística, né? Amanhã o sol vai nascer, amanhã cedo o dia é claro, o sol é quente. Então é assim que o cérebro aprende, por associações. Então eu estou muito associada com a dor, eu não vou ter vontade de fazer uma coisa nova. Eu vou ter medo. Eu Sim, vou ter medo, totalmente. entendeu? E é desafiador, porque Não ouvi, perdão. Cortou? Cortou, então, tá. é bem desafiador, porque de repente você pode até ter estímulo. Tá ouvindo? Tô, Não, eu tô te ouvindo. pode falar. Então, e é desafiador porque nem sempre você vai ter vontade, né? Não vai. Nem sempre você vai ter vontade. Então, voltou aí? Acho que a gente Voltou, tá com voltou. delay. Voltou. Tá. Então, de repente, né, aquela história, vou emagrecer. A primeiro dia você tá animada, tal, mas no segundo, terceiro você já não tem mais esse estímulo, essa vontade. Por quê? É um novo hábito que você está implantando. E tem maneiras de implantar, né? Eu lembro quando eu comecei a caminhar, teve uma época que eu tinha feito, já falei assim, não, eu vou caminhar, porque o pessoal fala assim, vou na academia. Quanto tempo que você vai na academia? No mínimo, gente. O pessoal que já faz é 1 hora, 2 horas. Aí eu falei, não, eu vou começar a andar. O que que eu pensei? Vou andar todo dia 1 hora. Não, tá errado, porque você não vai durar aí nem 3, 4 dias, entendeu? Então, quando eu comecei a entender sobre o hábito, eu falei assim, eu vou andar. E eu vou andar 15 minutos no relógio. Se eu sair, descer de casa, pegar a rampa, conversar com alguém, esquecer, na hora que eu tô dando 2 passos na rua, deu os 15 minutos, eu vou voltar para casa, porque meu compromisso é 15 minutos. Aí você fala assim, não, mas você nem andou, não vai adiantar. Calma, porque o negócio é a constância. No outro dia eu vou mais 15 minutos, no outro dia mais 15 minutos, no outro. Daqui a pouco você está passando 15 dias e você está fazendo todos os dias 15 minutos. É isso que é o desafio, e é desta maneira. Então, não coloque desafios muito grandes que você não consiga mantê-los. E aí, conforme você vai rompendo, né, essas dificuldades e estabelecendo ali os seus desafios, porque hoje, de repente, você marcou vou caminhar todo dia no horário do almoço, de repente você teve uma reunião, atrasou. Tem desafios no nosso dia a dia aqui. A gente também não tem que deixar a nossa rotina totalmente rígida, tá? Senão isso nos atrapalha.
você vai vencendo nisso, daqui a pouco aquela não vontade que você tinha, esse hábito implantado, você vai ter vontade. E daqui a pouco Sim, esses 15 minutos se tornam meia hora, uma hora, entende? sim. Então, os hábitos também, os bons hábitos, você tem que saber como implantar. Eu costumo dizer para as meninas que você não vence essas suas identidades aí, desses pensamentos, desses sentimentos que geram esses hábitos sem o espírito, porque isso é tudo tela do ego, de dor, da infância, da adolescência. E aí, se você ficar, você fica travada. Enquanto sua dor não for maior do que sua procrastinação, você não vai andar. Você não vai andar porque andar ou fazer qualquer coisa que seja para o seu favor, entende? Porque você não vai vencer a mente. A mente é mais rápida, que nem ela inventa que ela quer passar na casa da fulana porque ela sabe que a fulana sempre vai com você comer um brigadeiro. Sabota, Ela né? libera dopamina para você ter vontade. Olha que loucura que é seu cérebro. Ele sabe que aquilo te dá prazer, então ele sabe que eu encontrar com a Thaísa, a Thaísa vai comigo comer o brigadeiro, a Thaísa é aquela amiga. Então eu já nem gosto da amiga da academia, porque a Thaísa me fala assim nos hábitos que eu gosto de ter. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está indo lá ver a Thaísa, que ela gosta da Thaísa. Olha a história que ela conta, a mente conta história. Mas ela está indo lá para passar depois do almoço e comer um brigadeirinho com a Thaísa. É um hábito, a É, mente libera dopamina para aquilo. e outra coisa que você estava falando, eu lembro que eu ouvi, agora eu não vou lembrar quem falou, mas muito bacana. Ele falou assim: olha, quando não vou mais encontrar com meus amigos no bar, porque se eu for sentar na mesa e estar com eles, eu vou conseguir parar? Não. Então, olha aí um hábito novo. Aí ele falou assim: então, eu vou substituir esse Eu fiz hábito isso na reunião do por um QGR, lembra? outro. Então, você quer emagrecer, de repente, se você tem o hábito de tomar, só de você cortar isso, você já vai emagrecer. Mas, veja só, é o que a Vera falou, às vezes a gente se sabota. Realmente você quer isso? É uma dor que realmente você está determinado que você vai cumprir, ser obediente e realmente fazer um esforço, né, para uma mudança. Está determinado, está decidido. Você tem que se perguntar. Isso é o começo de tudo. Eu já tive hábitos também que eu tive que olhar, mas perdi conexões por isso. Hábitos assim, por eu não ter instalado minha autoimagem forte, por eu não ter um branding forte, por eu não saber o que eu queria. Olha que legal. Você sabe o que você não quer, mas ainda você não tem certeza do que você quer. E tá tudo bem, você tem que se perdoar. De eu estar ali na conexão e falar uma coisa idiota, ou falar uma coisa que não tinha nada a ver, ou me comportar com infantilidade. Isso acontece muito com mulher em relacionamento. E olha que loucura. Por quê? Porque ela tem uma alta imagem do que é feminina aqui instalada. E por mais que ela esteja ali na posição bonitinha, bonitona da balachita, na hora que o treco acontece, quem governa é a autoimagem que tem aqui, ó, a rota de voo. E aí, às vezes, você fala uma besteira que não era para falar, perde uma conexão, perde uma oportunidade. E aí eu vi que não é sabotagem que eu falo, é a autoimagem que a sua mente tem. Ela tem uma rota que ela está seguindo. Quando que você é isso? Você não é isso, você é a engraçadona. Você é a palhacita. Aí, Você é a palhacita, entendeu? Então você tem aí que para a ficar gente atenta. mudar, para É, a gente mudar esses pensamentos, não é só o hábito que vai te garantir isso, né? Você tem que trabalhar uma consciência, uma cura, que é o que a Vera faz. Porque aí você fica dando murro em ponto de facas, né? Mas para começar a despertar e estar preparada para essa mudança interior, o hábito já te ajuda. Quais, por exemplo, aí você já orientaria? O hábito de você acordar cedo, é. tá? Dormir cedo, o hábito de fazer leituras, e o hábito de você ter. Instalar a imagem que você quer. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito muito esse Exercício hábito de físico, instalar.
É, fazer exercício físico, são hábitos que já te ajudam a uma mudança muito brusca. Pode parecer que não, mas eu sou a prova disso. ô, Thaís, você sabe que eu tava com as meninas na praia e eu emagreci muito, né? Então, desde que eu emagreci, eu nunca fiquei sarada. Engraçado, porque tem gente que emagrece e ela tem ela instala uma imagem na mente dela de que ela vai ficar sarada, e aí ela treina até ficar sarada. Eu emagreci, então, não sou sarada. Só que eu peguei um bloqueio meu lá na praia. A Tereza tá treinando, tá? A Tereza é bem magrinha, tá treinando, falou que quer ficar sarada, tal. Aí ó, presta atenção, quando você tá aberta, meu, você já pega muita coisa. Eu virei pra ela e falei assim: ah, não, ó, do nada. Falei assim: ah, não, eu não gosto desse povo de academia, esses caras de academia, são muito chato. Ai, nossa, eles são insuportáveis. Só que seu cérebro, presta atenção, quando ele julga uma coisa assim, ele não Tá bloqueia só a sabotando. outra pessoa, ele bloqueia você. E aí eu peguei, eu falei, puta que lá merda, é por isso que eu fico procrastinando, porque eu sou uma pessoa tão determinada. Menina, me deu um desbloqueio na praia. Eu falei, não acredito. Não é só porque eu tava na praia, né? Eu já tava com uma Eu ia emoção. falar para você. Você não está, não é que você não é, você só não está. Você é. É, eu falei assim, nossa, gente, que bloqueio é esse? Então, entende? Por eu a vida inteira achar que eu achava mala, porque tem gente que é mala, que vai na academia, né? Ai, não vou É. comer duas rodelas de milho. Não vou comer um brigadeiro. Então, assim, aquilo eu acho que em algum momento da minha vida me bloqueou, porque hoje eu sei lidar com isso tranquilamente. Se a pessoa, eu respeito a pessoa comer o que ela quer, beber o que ela quer, entendeu? Cada um com a sua autorresponsabilidade. Só que em algum momento da vida aquilo me bloqueou, eu julguei. E aí eu comecei a falar, gente, é por isso que eu nunca mentalizei meu corpo assim. Olha que loucura. Você não mentaliza o que você julga. E como a gente se auto-sabota muito, né? Então, Muito. e aí, olha que legal, se você quiser ter um corpo sarado, se você quiser ser uma treinadora, se você quiser, você tem que ter o hábito de instalar essa imagem. Porque senão chega e faz, acontece igual eu fiz lá na reunião que eu tava. Falei uma besteira e aí perdi a conexão. E me perdoei, tudo bem. Então eu vi muito que isso vinha de cenas que eu tinha aqui, do que eu merecia, do que eu era da infância, de por não ser capaz, de uma autoimagem falha, E sabe? faz parte, né, Vera? Porque, olha só, ninguém tá falando para você não errar. Ninguém tá falando para você ser perfeito, né? O hábito a gente implanta. Ah, Thaís, todos os dias você faz? Teve dia que você falhou? Nossa, sei muito, Ah, sabe? Mas a questão é, amanhã, né? Você dorme, no outro dia, aí você acorda no hoje de novo, você fala assim, hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer. eu Então, tenho. não se cobrar, porque eu tive nesse processo, eu tive uma coisa que, nossa, foi maravilhoso para mim, porque a gente fica com uma impressão que a gente não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Não estou incentivando aqui a errar, veja bem, não é isso. Mas quem não erra é máquina, E olhe né? lá. E quem é perfeito é Deus. Não que a gente não está buscando a perfeição, né? Claro, a gente vai se aprimorando e melhorando a cada dia. Mas se errou, errou. Se permita errar, se permita a não ter um compromisso com o erro. Eu errei, tá bom. Deixa o erro para lá e continua, né? Porque fica uma coisa assim, nossa, eu dei um compromisso com ele. Eu errei, e agora? Tô casada com ele. A gente pega essa responsabilidade, esse peso que não precisa. Errei, não fiz esse hábito, hoje não deu, hoje eu não consegui, né? Ah, mas já deu 24 horas? Não, não deu, então vou fazer agora. Ah, eu fazia academia de manhã, não fiz. Será que não posso fazer no almoço? Será que não posso fazer à noite? De repente, não fiz hoje. Dorme, descansa, no outro dia faz, sabe? Que isso não venha te desencorajar a ter essa persistência, né? Porque lembra do gráfico, os resultados dos bons hábitos, né? O resultado É isso. exponencial é ao longo do tempo. No começo parece que não vem resultado nenhum, né? Mas você vai vendo que ao longo do tempo, olha lá, vai te levar a lugares que você está querendo.
É, resultados exponenciais. então, eu acho que você vai empilhando. Eu falo que a verdade, ela é empilhável. Ela é a única que é eterna e empilhável. Então, quando eu comecei no começo do Vai meu processo, repetir. no começo do meu processo, eu estava muito perturbada, tipo, de me separado, veio a pandemia, aí eu perdi o emprego. Então, o que que eu comecei a fazer? Assistir YouTube. Então, tinha dias que eu estava sozinha em casa, assistia 8 horas. É um exagero, mas era parte da minha compulsão não tratada. Então, eu achei 8 horas de YouTube, só de aula, de como fazer comportamento, de Ah, eu como mudar a também. emoção. Porque era tipo uma depressão, era um estado depressivo que eu estava preenchendo. E olha que legal, Deus usa tudo. E aí, esse hábito, depois com o tempo eu fiz alguns meses. Aí, depois de algum tempo, eu falei, bom, então eu tenho que começar a agir. Por que que não está mudando nada, né? Aí eu comecei a agir, então aí eu já fui instalando outro micro hábito. Então não tem como mais você. Olha que legal, um hábito bom é isso, não tem como você ver e desver. Olha que loucura, você não vai mais conseguir. Então, por isso que a pessoa ela tem que querer algo, né, para começar. Porque você não muda o querer do outro, você só muda, você só vai mudando o hábito. Então, você tem que querer alguma coisa para você caminhar, senão você não vai, você nunca vai caminhar, né? E tem hábitos que é igual o remedinho da minha avó. Que minha avó toma remedinho para. Como que fala? Agora eu esqueci. Da Sertralina? garganta, que Ah, é para uma glândula aqui que. tiroide. Ah, agora esqueci o nome do É o remédio. Ela remédio falou para assim, mas esse tiroide. remédio. Tiroide, é sintroide, é tipo sintroide, é para Isso, tiroide. era tiroide. Isso. Ela Eu, falou assim, não, filha, não que esse eu remédio tome, não que eu eu vou tome. levar até no caixão. Boa, hein, Thaís? Eu vou Ela instalar. falou, é pro resto da vida. Então tem hábitos, gente, que é pro resto da vida. Tá Aí, isso pegando é, aí? Deixa eu sim, ver aqui. sim. Você sabe que tem uma ferramenta de PNL que eu vou até instalar com esse remédio aí, porque eu tomo, vou instalar. Porque você associa. Então, assim como a minha avó me ama, eu vou prosperar e fazer 500 mil por mês. Ah, gostei. Assim como minha É, avó me ama, eu vou prosperar e vou fazer é um 500. gatilho, porque o seu cérebro vai falar, isso é verdade, hein? Associação. Então, o seu Legal. cérebro ele trabalha com associação e dissociação. Então, presta atenção, e era o que eu fazia. Então, eu acordava pensando num problema que eu tinha, agora apareceu esse problema, eu me separei, então eu tinha um problema, eu tinha que cuidar da minha vida, eu tinha que pensar num trabalho, que eu tinha perdido o trabalho, então eu me conecto a imagens imediatamente, culpo o outro. Aí eu já começo a ver vir sons, cheiros, imagens, sensações, mesmo estado emocional. Então, isso é um hábito. Seu cérebro, ele começa a usar estratégias para tirar daquela zona de estresse, de evitação, e aí você começa a alimentar a ansiedade e fuga, né? São estratégias mentais. Você começa a culpar o outro, começa a Ah, culpar o governo. O seu cérebro, ele usa estratégias antes de você tomar uma decisão. Então, negação é uma aí agora estratégia. você Ele é você tá muito me mais falando rápido. um Ele é negócio muito. que eu Por isso que eu falo. lembrei. Você não sai sem o espírito, porque ele é muito mais rápido. Se você não voltar para o ser, você não sai. Hã? Tá Aí agora cortando. você me cutucou. E eu Hã? lembrei de uma coisa, que agora eu vou conectar com o último livro, O Hábito Mais Esperto que o Diabo, né? Porque, veja só, por exemplo, quer ver um hábito que nos leva à alienação? Qual? Assistir novela. Porque eu assistindo a novela, eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivenciando e vivendo a vida lá do enredo, enfim, estou me emocionando com ele, Nossa, nem estou fala chorando isso. com ele, tô... Está instalando, E porque você está com aí o o que subconsciente acontece? aberto. E além disso, eu estou vivendo uma vida que não é minha, eu estou cada vez mais me alienando de mim mesmo, de viver a minha vida, então eu pego as minhas responsabilidades, a minha vida e jogo para lá, ó. E eu fico alienada nisso. Então, isso é um hábito.
é um hábito instalado, simplesmente de eu ficar lá sentada e assistir na TV. Então, é um hábito de não atitude, né? De eu ficar passiva. Não olhar E para minha além dor, disso, fuga. Ó, o gato. isso, fuga. Isso, quando você falou é a fuga, é a total fuga, né? Beber para inchar as mágoas é uma fuga de encarar a minha dor, de encarar a minha realidade, de encarar as minhas dificuldades, né? E olha que E legal, aí, tá? Uma pausa. Você vai ser, aí eu vou ter, você vai ter, só que é o grau que isso afeta a sua vida é que é ruim. isso. Entendeu? E aí pegando o livro do Mais Esperto que o Diabo, né? Ele vai falar que o quê? Que o medo é uma forma de nos manipular. E outra forma que ele também atua na nossa vida é o que? Nos alienando. Alienando por quê? Porque aí a gente não tem ação e não tem atitude. E aí ele vai falar o quê? Que ele não gosta do quem? De quem é autodisciplinado. E autodisciplinado a gente está falando de hábitos e de instalar bons hábitos. Então parece bobeira esse tema, mas você não tem noção quanto que ele é relevante e importante para nossa vida. Sim, eu falo, costumo dizer que o diabo, ele adora a verdade, porque ele traz a verdade para você. Então eu falo, amo os seus inimigos. Na hora que alguém vem e você se sente ofendido, ali tem uma chave poderosa. Na hora que subiu o treco, assim, eu falei um negócio que subiu um treco em você, ali tem uma chave poderosa para você. Então, ele ama a verdade, ele sempre vai gostar de te alfinetar. Só que quando você é coerente, minha filha, Ninguém segura. ninguém te segura. Então você fala, eu mereço isso. Aí você vai lá e faz. Acabou. Seu cérebro derrete o bloqueio na hora. Porque a coerência é do espírito, a coerência é do ser. Então, por exemplo, eu já comprei cursos que eu nem podia comprar, consegui pagar tudo. Mas assim, aquilo foi coerência, porque eu falei, eu quero fazer e vou fazer. Então, eu vou criar um movimento e aquilo já vai tirando alguns bloqueios da sua mente, entende? E aí você vai fazendo de acordo com o seu alvo, né? De acordo com o seu Sim. alvo. Você não pode sair fazendo, né? Porque eu fazia muito isso. Quando eu me sentia rejeitada, eu fazia cursos para pertencer, sem nenhum objetivo claro. Então, a gente tem que ter Me objetivo. identifico. Mas aí a gente vai Isso. descobrindo. E olha que legal. Pelo menos a Vai. gente estava ali indo numa direção certa. Eu falo que você pode estar perdido o tanto que for. O importante é a rota estar certa. Entendeu? Porque senão nem a rota, nem o objetivo tá certo, entende? Você vai fazendo, só alimentando prazer, só alimentando a mente, só alimentando o ego, só a identidade do ego, você vai ficando vazia, entendeu? Falamos bastante. Antes de Muito encerrar, obrigada. Fala aí, Thaís. vamos aqui, né? Não adianta nada falar e não praticar. É isso Então, se nós aí. estamos falando de hábito, serve para vocês também, tá? A partir de hoje, qual pequeno, não é grande, gente, qual pequeno hábito você vai implantar na sua vida? Vera, hoje, qual o seu compromisso de um hábito que você vai implantar? Eu, Pode restaurar um hábito que você deixou. eu tenho, porque quando você instala muita coisa no seu subconsciente, é quando você está vendo alguma coisa que te emociona, e muito antes de dormir. Então, às vezes eu deito e esqueço de fazer as minhas mentalizações. Sempre de manhã eu faço, mas agora eu vou ter esse compromisso, e deitar e colocar esse hábito de instalar o que eu desejo. Tá sorrindo, né? Pensando coisa boa, né? Não, Cultivando. instalar mesmo, Tá lá. imagem, instalar, instalar, porque é o ponto zero, que você volta, né? Seu subconsciente faz uma média do que você fez o dia todo. E aí ele precisa te levar para isso. Então você vai instalando mesmo. Essas imagens que eu falei que a gente se boicota, essa autoimagem, você vai instalando. Por exemplo, visualizar o que você deseja. É muito importante antes de dormir. Então, às vezes eu me esqueço Legal. de fazer de manhã e agora eu estou colocando como hábito à noite. Então eu pego tipo um tercinho que eu tenho de bolinha, não é terço, é uma corrente de bolinha e vou fazendo.
vou falando. Visualizações, né? E, e, Que e legal. tento trazer uma emoção. Então, você tem que se emocientizar primeiro, porque só falar não adianta, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, tem várias tarefas aí, mas vamos falar um pouquinho do eu sou. O que que você me fala de fazer olhando no espelho? Então, no espelho, depende de como esteja o seu estado emocional. Agora, no espelho, eu tenho feito uma que é assim: eu sou linda, eu sou competente, eu tenho orgulho de você. Eu sempre falo isso quando eu vejo e Tá, lembro. Por quê? Para ficar fortalecendo a autoimagem. tá, tá. Porque Bom, a vou criança, as passar. imagens da criança, elas só começam a diluir quando ela se sente segura com a pessoa que você tá. Olha que loucura. A sua criança interior tem que estar segura dentro de você, num lugar de paz. Então, ela só começa a ficar em paz, segura, que você vai dar conta, que você vai conseguir quando ela confia em você. Ou seja, quando você confia em você. Então, o que alimenta a fé em você é o entendimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Fé é alimentada com entendimento. E aí você, é o que eu estava falando no início lá antes de começar a gravar, da ignorância das pessoas, né? As pessoas não estão buscando entendimento. Então elas estão longe dessa a sabedoria é diária, não é nossa, a gente acessa, né? A gente Então, acerta. e aí a E a gente tem que buscar. repetição, e a repetição é o hábito que te faz alcançar, seja o resultado ou a sua identidade, né? Muda, né? A sua identidade ou faz te alcançar os resultados que você quer. Sim, o sentimento que a gente alimenta, né, da E gente. eu Olha vou que legal. aqui colocar o meu compromisso Isso do meu aí. hábito. Acontece que eu estava fazendo academia, aí eu não estou com acesso ainda, e aí eu comecei a dar uma desculpinha, sabe? Ah, como eu não estou com acesso. E eu parei de fazer meus exercícios físicos. Então eu vou voltar aqui, os meus 15 minutos diários, de fazer minhas atividades físicas, seja na academia ou aqui mesmo, eu sozinha comigo mesma. E você tem uma meta para esses exercícios de visualizar alguma coisa no seu corpo? Que não precisa falar aqui, para você colocar, associar essa imagim. Então, eu tenho uma imagem que é Tá, impossível. corporal, Você você não tá está falando, entendendo. Eu né? falei, universo, Esse olha, é impossível essa imagem. Então, eu botei a Tá, imagem entendi. já e a data. Ah, legal. Vou colocar. Eu estava É, pensando mais no sentido das emoções, sabe? Que ela me causa depois que eu faço exercício, que é a disposição, o ânimo. Mas eu vou associar também a ideia corporal aqui. porque você tem essa parte, só que você vai botar uma data e uma imagem, e aí você associa algo que você gosta, igual da sua avó, Tá. entendeu? Vou fazer. Assim como a minha avó me ama, eu vou ficar fazer 500 mil por mês. Assim como minha avó me ama, eu vou treinar todo dia. Assim, tipo, alguma coisa vai vir na sua mente, você vai falar que eu vou associar. Você associa essa imagem. Ah, vou ficar. Deixa em Jovem. ordem. Eu sou jovem, né? Jovem. É isso aí, Thaís. Obrigada. Vamos ver se semana que vem a gente traz mais alguém aí para a gente associar, começar a desopilar o coração do povo, para eles terem melhores hábitos, uma melhor energia, alegria igual a nossa, que a gente possa transbordar esse amor. Com certeza. E que você, hoje aqui, daquilo que foi falado, daquilo que foi, que você ouviu, algo que te despertou, que você não saia de hoje sem fazer uma atitude, uma decisão e de começar um pequeno hábito. Não é algo grande, não é algo, vou falar de novo, que vai extrapolar das suas capacidades, mas uma coisa pequena que você pode acrescentar, associar ou modificar a sua rotina e que você vai começar a colher frutos que você nem imagina. Eu te encorajo a isso. Gratidão, Thaís, para que a gente possa continuar o nosso encontro na nossa sala, na sala de casa, que eu falo. Sim, eu quero agradecer, viu, pelo convite. Amei, amei. A Eu gente pegando nossa também. hora Você aqui. imagina se Eu vou botar mais duas mulheres nessa sala?
Olha, eu poderia ficar o dia inteiro aqui. Eu também, eu também, imagina, gosta pouco de falar. Obrigada, viu, Tá? Um Tá beijo. Depois eu bom. falo com você. Um beijão.